Olá, pessoal. Boa noite para quem está aqui. Bem-vindo a todos que estão aqui presentes. E quem estiver assistindo depois, parabéns por ter resolvido assistir essa live, porque hoje nós estamos com uma live muito especial com a doutora Gisele Eugênio. Ela é uma das gestoras do Prática da Mente, além de terapeuta, dentista e, nossa, um vasto currículo, muita experiência. E ela está trazendo para nós aqui mais uma experiência e mais uma técnica, mais um conhecimento para você que é terapeuta e para você que está assistindo aí, de repente está pensando em trabalhar com a terapia, também vai ser bem interessante, hein? O tema de hoje é a jornada do herói. Se eu estiver falando errado, ela me corrige depois. Mas é um tema bem interessante, que eu também vou aprender aqui, que conhecimento nunca é demais, né? Mas, para você que está aí, eu convido você, se você não se inscreveu, a se inscrever no Prática da Mente. Nós temos Instagram, Spotify, YouTube, Facebook, WhatsApp, que você pode ver aqui nesse fundo maravilhoso que a nossa gestora Márcia Lourenço fez. Muito bonito, né? Então, se inscreva no Praticamente, que você vai conseguir assistir várias lives, vários cursos, vários ensinamentos. Temos prática. Nossa, nós temos mais de 300 vídeos em nosso YouTube e no Spotify também. Ou se você não puder assistir, você pode ouvir fazendo alguma atividade. Então, aproveite e encaminhe para outras pessoas também essa live e outras. Mostre para as pessoas como é importante cuidar da saúde mental. Você não só cuida da sua saúde, como você cuida das outras pessoas também. Vem para o Praticadamente, entre no nosso grupo, se inscreva, se informe, que você vai gostar muito e vai aprender muito. Bem, sem mais delongas, eu vou passar para a nossa querida palestrante Gisele Eugênio. Vamos lá? Muito obrigada, Lilian. Boa noite para todo mundo que veio aqui nessa segunda-feira, comecinho de dezembro. Já estamos aqui entrando num ritmo de férias, até do Praticamente. Então, boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos acompanhando, tanto no nosso YouTube quanto também no Spotify. Sejam todos muito bem-vindos também. E aí, hoje eu resolvi trazer esse tema. Essa é uma ferramenta que eu utilizo com os meus clientes. Já vou falar para vocês em que momento que eu utilizo isso, e são em dois momentos durante a minha terapia. Essa é uma ferramenta que ela traz uma clareza para o nosso cliente, que justamente é a ferramenta da jornada do herói. Essa ferramenta, essa dinâmica, veio do mundo do coach, dos cursos de coach que eu fiz durante aí a minha trajetória dentro do desenvolvimento pessoal e que fez muito sentido para mim e que vai possivelmente fazer muito sentido para vocês a partir de agora. E por que que eu trouxe essa ferramenta? Justamente porque estamos chegando no fim de ano. Então, por que não falarmos sobre a nossa jornada do herói? A minha, a da Lilian, da Marcinha, que está aqui presente, da Lisiane, do Joel, do Dalmo, do Denilson, de cada um de nós que está aqui e também de vocês que estão aí assistindo essa live. A jornada do herói nada mais é do que aquele compêndio que a gente faz sobre uma história. Toda história que a gente conta, ela nos conecta a algo. Seja uma história que a gente está contando, seja uma história que a gente esteja ouvindo. Então, quando a gente ouve, por exemplo, uma metáfora ou uma anedota, como algumas pessoas falam por aí, o que é isso? A gente está ali contando uma história do outro para que, de alguma forma, a gente gere uma mudança sem falar para o outro assim, olha, fulano, eu vou pegar o Joel aqui, que é o nome que está no meio da minha tela, tá, Joel? Só porque você é o que está no meio da tela. Então, eu vou pegar o exemplo aqui. Olha, Joel,
Eu acho que você devia comprar uma árvore de Natal. Eu posso falar assim para o Joel, porque eu vi minha árvore de Natal aqui do lado, então eu só estou usando elementos que tá no meu campo de visão. Eu posso contar uma história bonitinha para o Joel sobre uma árvore de Natal que enfeita, que traz alegria, que traz algo deslumbrante e fomentar ali no Joel o desejo dele comprar uma árvore de Natal. Então, a gente usa uma metáfora. Vocês já pararam para pensar que a metáfora, quanto mais verdadeira ela é, mais ela conecta? Quando você conta uma história, claro que às vezes você pode até não mentir, porém omitir alguns dados que porventura possam revelar a identidade. Mas quando você está contando um caso clínico, algo que você fez, o seu cliente se conecta com aquilo. Agora, imagine, então vai lá, primeiro momento que a gente pode usar a jornada do herói. Imagine quando você está contando para o seu cliente a sua história de transformação, a sua jornada do herói. Daqui a pouco eu vou passar para vocês os elementos que a gente põe na nossa jornada do herói. Sabe aquele caminho que você, ser humano, que também é terapeuta, percorreu ao longo da sua vida? Aqueles desafios que você, ao longo da sua história, você veio superando, você veio encontrando estratégias para melhorar, para se tornar cada vez mais saudável emocionalmente, fisicamente, financeiramente mais saudável. Você veio buscando formas de se ajudar e de transformar o seu mundo interior. E de repente você percebe, sabe aquela máxima que a gente atrai para as nossas vidas, aquelas pessoas que justamente têm histórias muito semelhantes às nossas. É muito comum o terapeuta, é muito comum quando eu atendo terapeutas, eles falam assim para mim: Gi, mas parece que só aparece gente com o mesmo problema que eu. Claro, a gente atrai aquilo, e eu não estou falando de atrair uma de energia, de good vibes, gente. Não é isso. A gente atrai aquilo que a gente conhece. O universo ele é muito sábio, a vida é muito sábia. Então, se eu já percorri aquele caminho, se eu já superei aquilo, então agora eu tenho nas minhas mãos histórias, ferramentas, recursos para que eu ajude o próximo. Eu sempre digo assim: eu sei ir daqui até São Paulo. Eu estou em Campinas, no interior, eu sei ir até São Paulo. Se vocês, qualquer um de vocês me pergunta assim, de como faz para ir de Campinas a São Paulo? Ah, você pega tal rodovia, você vai fazer assim, você vai passar um Eu pedágio, vou fazer. você vai passar outro pedágio, você vai fazer isso, aquilo outro, e você vai chegar numa bifurcação. Marginal Tietê, Marginal Pinheiros. Eu sei explicar o caminho de olhos fechados, porque eu já percorri esse caminho inúmeras vezes. Agora, se alguém me perguntar como é que chega lá na casa do Denilson, no sul do país, eu não faço a menor ideia, porque eu nunca fui até lá, eu não conheço a cidade. Ele pode me dar referências, eu posso até chegar, sair daqui, pegar BR e chegar lá em Porto Alegre, mas eu não sei te explicar como é que chega na casa dele, porque eu também nunca fui. Então percebam que quanto mais eu vivi, mais eu aprendi, mais eu posso ensinar. E não é só eu. Dalmo, Joel, a Lilian, Lisiane, Denilson, Marcinha, Inês, que estava aqui agora há pouco e acabou saindo. Todos nós que já superamos algo, podemos agora ensinar o cliente. Por isso, eu sempre bato na tecla terapeuta.
faça a sua terapia. Daqui a pouquinho, quando eu desenhar aqui o mapa da jornada do herói, para vocês terem base, até para vocês poderem construir a história de vocês certinho, vocês vão perceber que algumas vezes você vai estar falando coisas para o seu cliente que talvez você nunca tenha percorrido. Uma estrada pela qual você nunca passou. E aí o cliente diz para você, fala assim, e agora? Aí você pega na mão dele e fala assim, pois é, e agora, né? E agora, José, o que que a gente faz? Então, se permita. Dois momentos que a gente pode usar a jornada do herói. A primeira, como eu estou falando aqui, é justamente aquele cliente que você percebe que ele está dando aquela patinada. A sua história é muito semelhante à dele e você já superou. Então, esse é o momento que você diz para o cliente assim, cliente, hoje eu vou te contar a minha história. Eu já fiz isso não só uma, não duas, não três vezes. Eu já fiz isso com vários clientes. E eu já tive cliente que, depois de algumas sessões, uma, duas sessões, quando a gente estava aqui no online, a cliente virou para mim e falou assim: Gisele, seria muito injusto eu não mudar depois de você ter me contado a sua história. A partir de tudo que você me contou, e eu sempre digo, a Marcinha conhece essa frase, que o dia que eu falei isso, a Marcinha escreveu, colocou um post-it lá que ela mostrou pra gente. Existe uma crença muito forte dentro de mim que diz o seguinte: tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. E eu aprendi isso quando eu passava dentro de um fundo de poço. E nem era o poço mais fundo da minha vida, Gisele. Mas eu tive acesso a essa frase nesse momento. E a partir de então, se alguém já conseguiu superar, eu também consigo. E se eu conseguir, qualquer um que queira, que se dedique, que use os próprios recursos, que busque ajuda, também consegue superar. A gente que aprendeu um pouquinho mais, a gente não é não alecrim dourado. Não é porque nós somos terapeutas que, junto dos nossos certificados, nós recebemos uma varinha mágica de dizer assim, sim, sim, salabim, plim, cliente, melhor a partir de agora. Não, nós recebemos apenas um pouco mais de conhecimento. E pautado nesse conhecimento, nós podemos ajudar pessoas. Então, se você não conhece a sua própria jornada do herói, se eu selecionasse aqui, se eu fizesse um bingo e pá, você, conte-me a sua história. Será que estava aí na ponta da língua? Será que você já parou para pensar tudo aquilo que você já superou na sua vida para chegar até aqui? Será que você já parou para pensar nas estratégias que você utilizou, os livros que você leu, os filmes que você assistiu? A Inês aqui, ela tá falando, ela fala muito sobre filmes, né? No nosso último encontro a gente estava comentando sobre isso. Então, será que você sabe listar qual foi aquele filme que fez todo sentido para sua jornada de mudança? Qual foi aquele momento do start? Por isso que eu trouxe aqui, né? Fim de ano a gente sempre faz aquelas resoluções de ano novo, né? Quem sabe? Quem sabe na resolução de 2024 de vocês, tá aí, escrever a sua jornada do herói. Por que não a sua jornada de superação, se porventura, no fim da aula hoje, você olhar e falar assim, putz, eu acho que eu ainda não terminei o W. Daqui a pouco vocês vão entender o que que é o W. Vou desenhar para vocês. Vocês viram que hoje aqui eu topei um desafio do Luciano de não trazer slides. O Luciano me desafiou a fazer uma aula sem slides e eu topei o desafio. Coçou minha mão assim, ó, de sentar aqui no computador e fazer um slide. Faltava meia hora para aula, eu falei assim, dá tempo de eu fazer o slide? E eu falei, não. Por isso eu trouxe o tablet só para eu desenhar um recurso visual, porque eu sei que muita gente, assim como eu, tenho facilidade de apresentar, de aprender um recurso visual. Porém, a gente pode se superar a todo momento.
Quem disse que nós já chegamos no ápice do aprendizado? Nós estamos aqui para aprender, estamos aqui para sermos desafiados, cumprir desafios, porque obviamente são desafios propostos de pessoas que gostam da gente. Eu pressuponho que vocês gostem dos clientes de vocês, que vocês não atendam o cliente de vocês só porque ouvem aquele barulhinho da caixa registradora no fim da terapia, que também é um barulhinho gostoso, eu não vou mentir, que é bom quando a gente tem o retorno financeiro, claro. Porém, a gente está aqui nesse mundo ajudando pessoas. Então, a gente desafia o nosso cliente a se superar justamente para que ele também vivencie a jornada do herói. Segundo momento que eu utilizo a jornada do herói com o meu cliente, no fim da terapia. No fim da terapia, claro que eu não vou mostrar prontuário de cliente, mas eu tenho prontuário, eu tenho ali primeira sessão, segunda sessão, eu sempre uso uma folha para cada sessão. Às vezes eu escrevo duas frases só naquela sessão no papel, não importa. Mas eu tenho uma folha para cada sessão que eu faço com aquele cliente. Às vezes, dependendo do que eu faço, tem até mais de uma folha na sessão, se é um desenho, alguma coisa, mas normalmente uma folha por sessão. Como que eu faço a jornada do herói com o meu cliente? Naquele momento que eu quero dar alta para ele, eu leio todo o prontuário dele. Cliente, aqui nessa, eu vou fazer de conta que o Dalmo é meu cliente, que agora o Dalmo que está aqui na minha tela. Dalmo, parabéns pela sua jornada. Lembra lá no dia X, eu vou lá no dia da primeira sessão, aquele Dalmo que chegou aqui na minha frente, que chegou com essa questão que queria resolver, hein, Dalmo? Você lembra disso? E eu deixo aquele meu cliente ali na frente lembrar daquilo. Às vezes vem um sorrisinho assim, meio que, nossa, não acredito que eu cheguei chorando as pitangas por causa disso, né? Alguns clientes, eles vêm agora com aquela sensação de alívio, sabe? Tipo, superei isso. Então, o que que a gente vai, o que que eu vou lendo ali? Tem uma pergunta que eu faço, e isso está no meu formulário pré-consulta, que é assim, de 0 a 10, em que ponto você está, o quanto isso está te incomodando hoje. Então, se o cliente põe 8, eu pergunto para ele, o que que é o 10? O que que é o 7? O que que é o 6? O que que é o 1? E aí eu vou falando para ele assim, lembra que você falou para mim, você estava em 8, 6 era tal coisa? Lembro. Aí eu vou lendo, lendo, lendo. Aí quando eu chego na sessão que era o 6 ali, eu falo assim, olha, nessa sessão que a gente trabalhou tal coisa. Então, eu vou fazendo uma retrospectiva. Dezembro é o mês das retrospectivas, né? Então, eu faço uma retrospectiva com o meu cliente, mostrando para ele como que ele chegou, os momentos em que ele entrou em crise, porque é natural, pelo menos dentro do viés que eu trabalho, dentro da filosofia que eu trabalho, é comum que alguns clientes tenham aquele momento que ele quer me matar, tem aquele momento que ele quer desistir da terapia e não desiste. Tem alguns que pedem um prazo um pouquinho maior porque está assentando ali dentro dele tudo aquilo que a gente veio trabalhando até então. Até a gente chegar lá no momento em que ele começa, sabe? Aquelas guinadas crescentes de melhora. Então, eu vou falando para ele, ó, em tal sessão você aprendeu tal coisa, a partir de tal sessão você fez um não sei o que lá, aí você conseguiu, e aí eu vou lendo toda aquela jornada de superação. Porque, como disse o Denilson aqui no nosso chat, nós aprendemos a todo momento. É só prestar atenção. Todos nós terapeutas, nós clientes, porque sim, somos clientes de alguém. Pode ser um cliente em alta, pode ser um cliente em andamento, não importa. Muitas vezes nós vamos aprender, inclusive, com o cliente. Às vezes o cliente ele vem assim e de uma forma tão leve, tão linda, ele traz uma transformação que a gente olha e fala assim,
Puxa, que lindo isso. E isso agora faz parte também da nossa jornada, também da nossa história. Então vamos lá. Jornada do herói. A gente tem o seguinte: imaginem aqui um W. Vocês vão conhecer meus dotes de desenhista, vocês vão perceber que eu sou uma ótima terapeuta perto dos meus desenhos, tá? E é um W realmente tortinho, tá? Não fiz ele tortinho à toa, não. Vocês vão entender aqui. Vou traçar algumas linhas de faz de conta aqui, como se fosse uma linha churiada. E aqui embaixo. Faz de conta que tá bem reto. Vocês estão percebendo que tá super reto isso, né? Na visão de vocês aí, imaginem que está muito reto esse desenho. O que que eu tenho aqui na primeira perninha do W? Aqui a gente tem o chamado mundo comum. Mundo comum. Aqui é o início de tudo. É quando de repente você nem percebia que você tinha um grande problema na vida. Ou quando você começou a sua trajetória de descobertas. Se eu estou falando com o meu cliente em terapia e eu estou traçando a jornada do herói dele, o mundo comum é o começo, é de onde nós partimos nossa conversa. E dependendo do caso, se eu conheço a história desse cliente prévia à minha terapia, então às vezes é aquele cliente que chega e me fala assim: Gisele, eu já passei por 3 terapias antes e ninguém resolveu o meu problema. Eu trago aqui para o mundo comum também essas histórias. E qual que é a nossa história? Se eu for contar a minha história de mundo comum, ou a história do praticadamente de mundo comum? Se eu fosse contar a história do praticadamente de mundo comum, aqui nesse comecinho a gente teria o que a gente chamava antes de mastermind de hipnose, que foi o primeiro grupo que nós formamos. Foi o comecinho de tudo ali, nós éramos uns 15 pessoas, tudo meio perdida, não pagava Zoom, 40 minutos caía, a gente tinha que abrir de novo. Era aquela coisa super bagunçada, assim, todo mundo falava. A gente, todo encontro a gente se reapresentava. Todo encontro, eram as mesmas pessoas. Aí todo encontro a gente se reapresentava. Eu acho que a gente começou a gravar, que a gente começou a pagar o Zoom, propriamente dito, que foram aquelas pessoas ali do começo que resolveram assim, não, se cada um contribuir ali com um pouquinho, a gente paga o Zoom. Então, é, aquele tiquinho de gente eram os arroz de festa. Toda reunião a gente estava aqui, tinha. No começo eram 3 reuniões, depois a gente diminuiu para 2, começo de pandemia, aquele negócio horroroso no mundo acontecendo, e a gente se juntando aqui para estudar. Mundo comum, é de onde partiu toda aquela história. Eu tenho o meu mundo comum também. Meu mundo comum começa lá em 2015, quando eu passei pelo meu primeiro processo de estado depressivo, quando eu ainda nem estudava nada disso. Eu era uma pessoa que tinha algumas características, e um dia uma amiga virou para mim e falou assim: Isso daí é sinal de depressão. E eu acho, imagina, só porque eu sou maníaca de limpeza, isso é sinal de depressão, isso é sinal de higiene. Hoje eu entendo que aquilo lá realmente era um dos meus sinais de depressão. Mas eu estava vivendo aquilo, eu não estava entendendo. Eu precisava que o mundo exterior desse uma cutucadinha, me lembrasse, né? E aí, a gente tem a primeira descida aqui, ó, da perna do W. Essa primeira descida,
Eu vou puxar uma seta aqui embaixo, assim, porque senão não vai ter espaço para eu escrever ali, tá? São os inimigos comuns. Então, se eu estou contando a minha história para o meu cliente, mundo comum é quando eu conto lá que eu vivi uma situação semelhante daquela pessoa. Inimigos comuns, coisas que eu e aquela pessoa enfrentamos semelhantes, coisas que nós duas estávamos, nós dois, né, se eu estou tratando um homem, vivenciando da mesma forma, ou que eu vivenciei lá atrás. Se eu estou lendo todo o processo do meu cliente, inimigo comum, aqui eu vou colocar as dores dele. Então, percebe que para cada situação agora eu vou colocar algo diferente. Então, se for o meu cliente, são as dores que ele chegou para mim. Então, quais eram os pontos de sofrimento? Qual que era uma dor que a gente tinha aqui no PDM? Que ainda era Mastermind de hipnose, nem era PDM. O que que a gente tinha ali? A gente precisava de um Zoom que pagasse, né? Que aquele negócio de 40 em 40 minutos, ficar caindo, voltando, voltando, caindo, aquilo lá, gente. Aí todo mundo falava, todo mundo tinha ideia. Eita lasqueira. Aí a gente chega aqui, que é o primeiro fundo de poço, se a gente puder chamar. Aqui é o que a gente chama de mundo ruim. É quando tá muito desagradável. Tá gerando um incômodo na gente. Gerou um incômodo naquele cliente. Então, aqui é um fundo de poço. Eu vou colocar aqui abreviadinho, ó. Fundo de poço. Mas vocês percebem que quando a gente traçou essa linha aqui, lá na frente vai ter um outro fundo de poço maior, que é essa outra bolinha que eu estou fazendo aqui embaixo. Ou seja, esse primeiro fundo de poço é aquele fundo de poço que a gente senta e ainda você está sentindo que tem uma aguinha lá no fundo do poço, mas você não chegou na água ainda. Você começou a descer o poço, você sentiu que tem aguinha. Aí você fala assim, tá no fundo, né? Tem água. E aí começa a sua primeira guinada de superação. O primeiro ponto que você ou o seu cliente começou em busca de uma melhoria. Então, aqui, né, nessa nossa primeira guinada aqui do praticadamente, né, a gente tem um caminho em que a gente vai ali aprendendo. Então a gente foi se organizando, já começou assim, diretor disso, diretor daquilo. Luciano era o mentor principal. Aí tinha assim 15 gestores, né? Porque todo mundo que pagava no começo era gestor. Então virou aquele monte de gente fazendo um monte de coisa. Então era dois, três para fazer programação, aí quatro apresentadores, cada dia era um que apresentava, era aquele montão de gente. Ainda não estava bem estruturado, a gente só estava ali querendo mesmo trocar uma ideia de hipnose. Isso eu estou falando aqui do PDM. Se eu falo um pouquinho da minha história, aqui nessa primeira subida foi quando eu tomei remédio, foi quando eu fui para minha primeira terapia. Eu fiz. Aí a gente chega aqui nesse ápice de melhoria. Eu fiz treinamentos de vivência emocional. Eu fui me conhecer um pouquinho. E aqui nessa bolinha, o que que a gente tem aqui? Tentativas e soluções.
soluções disponíveis, tá? Sabe aquela frase do Cortella? Faça o melhor que você pode com o recurso que você tem, até ter recursos melhores ainda. É essa partezinha aqui do W. É quando, por exemplo, o nosso cliente, ele começou aquela melhora e ele está se achando o máximo porque ele está melhorando e você está olhando e falando assim, eu ainda nem cheguei na dor principal. Você está na sua trajetória terapêutica, você está preparando os tijolinhos ali, alicerçando toda a terapia para vir com a terapia mesmo nesse indivíduo. Ele se encontra aqui, então eu mostro para ele durante a jornada. Às vezes eu brinco assim, ei, cliente, nesse ponto aqui, nessa sessão, você já achou que ia terminar, né? Aí às vezes o cliente mesmo diz, nossa, Gisele, nem sabia o que estava por vir. O que estava por vir era o que ia vir depois na terapia dele. Então, aqui no PDM, aqui, tentativas e soluções, a gente já começou a dar uma estruturada melhor, né? Ainda tinha aquele monte de gente, a gente ainda não tinha um nome certo. E aí a gente tem mais uma queda aqui, gente. Aí aqui eu não vou nem abreviar. Aqui eu vou escrever até em maiúsculo. É quando a gente chega no fundo do poço. É quando o negócio é vertiginoso lá para baixo. Na minha história de vida, esse fundo de poço aqui aconteceu há uns 2 anos e meio atrás, quando algo muito grande aconteceu, inesperado na minha vida, que foi quando eu busquei o Luciano para terapia. Eu achava que eu estava bem, que eu estava lá na pontinha de cima do W, achei que minha vida já estava, era só dali para cima, e a vida aconteceu para mim, e eu fui para um fundo de poço maior ainda. E dentro desse fundo de poço, eu, Gisele, olhei e falei assim: sair daqui sozinha vai ser complicado. Eu realmente preciso de ajuda. E foi aqui que eu busquei, talvez, uma das ajudas mais preciosas da minha vida. Porque nesse meu fundo de poço aqui, eu brinco que o fundo do poço tinha ficado lá para cima, tá? Tipo, eu já tinha passado a água, a lama, a terra, passei o lençol freático, passei aquela camada de dinossauro que tem embaixo, né, na terra. Aí sentei lá no inferno com o capeta, tomei uma cerveja quente. Não vou falar a marca que eu falo, não, porque aqui eu não tô ganhando patrocínio. Se me pagar o patrocínio, aí eu falo a marca. Tomei aquela cerveja quente com o capeta e ele bateu nas minhas costas e falou assim: Fia, some daqui, vaza daqui. E aí o único jeito que tinha era ir para cima ou ficar lá no fundo do poço. Na nossa história aqui do PDM, qual que foi o fundo do poço? Lilian, eu não sei dizer exatamente onde foi o fundo do poço. Mas se eu puder dizer que dentro do fundo do poço é um momento em que a chave vira. Olha lá o logo da Lilian, é uma chave. Lá no fundo do poço é quando você entende que você precisa se transformar. É quando a partir dali você põe assim, ó, decidir que isso eu não vivo mais na minha vida. Diria que nosso fundo de poço, né, Li? Foi quando praticamente nasceu. Foi quando nós estruturamos o Andrei lindamente. Na época era um dos gestores do projeto, traçou logo do Praticadamente, a gente começou a estruturar, o Ed ainda estava aqui conosco, nossa equipe já estava mais enxuta, né, Li? A gente já estava, acho que, com uns 8 gestores só na época. Então, cada um foi ganhando, de fato,
um papel para ser desempenhado. E foi dali que a gente falou assim, não, a partir daqui a gente cresce, né, Li? Então, mais ou menos ali foi uns 6, 8 meses de praticadamente, que antes era lá o Mastermind de hipnose, né? Aí a gente fermentou o PDM. Então, nem sempre esse fundo de poço vai ser sofrido e doloroso, porque dentro do PDM não foi sofrido e doloroso para a gente, só faltava uma estrutura. Porém, para o nosso cliente, normalmente, esse fundo de poço, dentro da nossa jornada terapêutica, é quando ele tem uma queda, tá? Uma queda dentro da terapia. E essa é a queda que mais dói. Como assim, Gisele, a queda que mais dói? É porque ele achou que ele já estava pronto para arrebentar a boca do balão, que não precisava mais de terapia. Já dominei o assunto. E de repente ele entende que aquele problema que ele chegou lá no mundo comum falando, não, meu problema é porque procrastino. Ah, eu sou muito procrastinador, quero resolver a procrastinação. Aí você dá ali, ele vai sofrendo um pouquinho, aí você dá umas ferramentas ali para a procrastinação, ele aprende a usar uma, sei lá, uma agenda, né? Tem uma agenda onde ele anota compromissos, ele começa a ter ali um organograma do que ele tem que fazer, aí ele acha que já chegou no fim da terapia, porque ele já se organizou. Aí você vai lá e começa a mostrar para ele que aquela procrastinação, na verdade, tinha um fundo ali dentro. Eu estou falando procrastinação, gente, mas coloca qualquer problema aqui. Coloca um vício, né? A pessoa chega lá, eu quero resolver um vício. E acha que a gente vai fazer 1, 2, 3 e você para de fumar na hipnose, né? Como se fosse mágica. Mas a pessoa, às vezes, consegue ali diminuir um pouquinho do cigarro ou da bebida, enfim, do vício dela, da compra, do jogo, qualquer que seja o vício. Ela acha que ela já está bem. Aí algo acontece na vida dela e ela, bum, afunda. É, pode ser problema com os pais, eu não sei. O que que foi lá o mundo comum? O que que foi a primeira reclamação que o cliente chegou falando para vocês? E aí ele chega aqui, fundo do poço. Gente, eu não sei se vocês já passaram pelo fundo do poço. Eu já. E eu posso dizer para vocês, com conhecimento de causa, que existem algumas lições que nenhum topo de montanha vai te ensinar tão bem ensinado quanto um fundo de poço. No fundo de poço, quando a gente olha de longe, a gente pode achar que é um lugar ruim, e não é bom, não é mesmo. De forma alguma, fundo de poço é bom. Porém, o fundo de poço, ele nos dá muita oportunidade de aprender como ir de volta para o alto da montanha. E se vocês forem muito sábios, acredito que sejam muito sábios, vocês que estão aqui no presencial e vocês que estão assistindo essa live. Se vocês olharem aqui esse W, eu não vou ficar mudando de cor aqui para não me atrapalhar muito, mas se vocês perceberem, acho que eu achei onde que é a cor. Se vocês perceberem aqui, esse W, parecem vales e picos, ou picos e vales. Lembrem-se, de hora em diante, sempre que você estiver num pico de vida, no alto de uma montanha na sua vida, num ponto em que você percebe que está tudo dando certo, como se fosse esse vértice aqui do meio do nosso W, colha todas as lições para quando você estiver lá embaixo de novo, porque a nossa vida, eu diria assim,
Se a gente pudesse trazer aqui um comparativo, sabe aquela máquina lá do hospital, Denilson deve conhecer, né? Que ela fica fazendo assim, pi, sabe? Eu estou desenhando aqui na pontinha da tela. Quando essa máquina fica reta, significa que a gente não pode aprender mais nada. Então, enquanto a sua vida, a minha vida, estiver tendo altos e baixos, que bom que tem altos e baixos. Significa que a gente só está vivo. Denilson colocou aqui, é o traçado da vida. Exatamente. Enquanto estiver subindo e descendo, gente, seja grato. Tá passando por um desafio na sua vida? Eu sei que é difícil a gente ser grato pelos desafios, né? Mas faz esse exercício. Olha para aquele desafio, eu vou mudar até a palavra. Olha para aquele problema, olha para o fundo do poço, e fala assim: peraí, quero 3 motivos pelo qual eu sou grato por estar aqui. Eu sou grata por estar aqui. 3 motivos. Diz ele impossível, não é? Não é. Juro, juradinho, que nem a Agnes lá do meu malvado favorito, é minha personagem favorita. Juro, juradinho. Se você procurar, você acha um bom motivo para estar aí. Gisele, é impossível. Não é. Tô te falando que não é. Olha para aquele desafio, para aquele problema, para aquilo que você está atravessando. Eu não sei se alguém aqui está atravessando algum perrengue na vida, mas olha para esse perrengue e fala assim: o que que eu estou aprendendo daqui? Eu sempre dou esse exemplo quando eu explico isso para cliente, que fica um exemplo mais fácil. Eu digo assim: a pessoa tem um carro e bate o carro. Bater o carro não é legal, né, gente? Pelo menos eu não acho legal bater um carro. Por quais motivos você é feliz ou você é grato, grata, porque bateu aquele carro? Talvez aquela pessoa que bateu o carro, né, ela estava indo para o trabalho dela. Então, uau, ela tem um trabalho, né? Tem um monte de gente aí que não tem trabalho. Ah, ela tem seguro, pô, tinha seguro no carro. 2 motivos para ser grato. Ninguém se machucou, pô, legal, 3 motivos, ninguém se machucou. Ah, eu soube depois que lá na frente teve um outro acidente e tal, e não sei o quê, e eu não participei daquele acidente, sei lá, um engavetamento, um monte de carro que bateu. Pô, bacana. Ainda bem, para eu não usar nenhum termo religioso, ainda bem que aquele pior não aconteceu comigo. Então, quais são os motivos pelo qual você pode agradecer por estar passando por aquele problema? Ainda que o motivo mais básico de todos seja: estou vivo, estou respirando, tenho oportunidade de ajudar alguém, tenho oportunidade de ajudar. A Lília escreveu aqui: é um caminhar. Tive aqui um depoimento que a pessoa ainda está aprendendo a pôr limites. Ainda não conseguiu. Olha que palavra linda. Ainda. Aberto. Estou aprendendo. Daqui a pouquinho está aprendendo, uma hora consegue. Ninguém aprendeu a fazer o A de primeira. Eu vou entregar minha idade aqui, e aí daquele que rir. Na minha época, tinha um negócio chamado caderno de caligrafia. Essa minha bagunça aqui de letras pode até parecer que eu não fiz esse caderno, mas eu fiz, gente. Quando eu estou escrevendo bonitinho, eu escrevo bonitinho. A gente tinha que escrever 2, 3 páginas daquela letrinha. O A maiúsculo e o A minúsculo. Quantas vezes? Depois vinha o B, aí vinha o C, aí depois vinha o BA, BE, aí vinha a palavrinha.
o bobo, o tolo, o lobo, só bissilábicas. Gente, ninguém aqui saiu da maternidade escrevendo uma obra mais complexa que Machado de Assis. Ninguém, nem o maior gênio de todos. Ele pode ter até ditado o livro, mas escrito ele não escreveu se não passou pela alfabetização. Então, todos nós estamos aprendendo o tempo todo, como disse o Denilson aqui, para gente. Tem gente aqui que falou que para mim até hoje a linha do caderno não existia, tá tudo certo. Crianças livres são assim, gente. Bom, estamos lá no fundo do poço, né? Já fiz um monte de rabisqueira aqui. Faço a menor ideia como é que eu apago a rabisqueira, gente, ó. A gente vai aprendendo ao vivo aqui, porque eu nunca usei essa ferramenta. Ó, que lindo, aprendi a apagar ali, gente, ó. Que chique. Fundo do poço. Do fundo do poço a gente tem duas alternativas. Eu, vocês, nossos clientes e todo mundo do mundo inteirinho. Ou ficar lá para sempre, curtindo o lamaçal, ou tomando a cervejinha quente com o capeta, onde vocês quiserem que seja o fundo do poço. Perdão, onde fica o fundo do poço, ou sair de lá. E o sair de lá, gente, aqui é a parte mais linda. Pelo menos o que eu acho mais lindo, tá? São. Oh, agora que eu aprendi a usar corzinha aqui, eu vou até usar outra corzinha. São as lições que você foi aprendendo, os pontos de superação da sua história. A bagagem adquirida. Lindo, Joel, adorei isso. Vou até colocar aqui para vocês, ó. A bagagem adquirida. Frase do Joel. Adquirida. É isso aí. Tudo aquilo que a gente foi fazendo. Então, eu fui para terapia, eu fui, sei lá, para yoga, eu fui fazer academia, eu fui aprender não sei o que lá, eu li tal livro, né? Se vocês quiserem um livro que eu li, que para mim foi guinada na minha vida, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. E agora na Black Friday eu comprei A Falta de Sentido, também do Frankl, para eu ler. Eu ainda não comecei a ler, depois eu conto para vocês se é bom. Esse livro, Em Busca de Sentido, para mim foi um dos livros mais lindos que eu já. Ele é extremamente triste, gente, eu não vou mentir, não. Mas para mim ele foi um dos livros mais lindos. Sabe aquela minha crença que eu aprendi lá atrás na minha vida? Tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. O que outro ser humano consegue. Puxa vida, se Viktor Frankl e todas as pessoas que ele estudou para escrever o livro, para formar ali, escrever a logoterapia, se tudo aquilo foi possível e aquelas pessoas superaram o que eu acho que, para mim, eu tenho como uma das maiores atrocidades, que eram campos de concentração. Eu já estive dentro de um campo de concentração em visita. E, gente, é muito triste aquilo de você entrar naquele lugar. Agora, imagina viver naquele lugar. E pessoas que superaram aquilo e ajudaram outras pessoas a partir daquilo. Poxa, se não for uma história para eu me inspirar e modelar, então tá lá, ó, a bagagem que eu fui adquirindo. Porque se alguns seres humanos conseguiram sair de um fundo de poço que para mim é inenarrável. Poxa, eu só estava ali tomando uma cervejinha com o capeta, gente. Imagina coisa pouca, miséria e bobagem. Nem vivi aquilo tudo. Era só um probleminha desse tamanho na minha vida. Claro, um probleminha desse tamanho que estava impactando várias áreas da minha vida e eu precisava pôr em ordem. Então, li livros, fiz cursos novos, ganhei certificados novos aqui, diferentes, conheci outras linhas terapêuticas.
vim dar mais lives aqui no Prática da Mente. Coloco, peraí, só um minuto. Já coloco para você. Eu até mostro o livro daqui a pouquinho. Esse livro, ele é meu bebê, ele fica aqui do meu lado. Peraí, a hora que eu tirar a tela aqui, eu já mostro o livro para vocês, tá? Esse livro, para mim, ele é lindo. E, gente, sabe qual que é o lindo dessa subida aqui? Essa subida, sabe quando que ela termina? Das duas, uma. Então, se você escolher cair de novo, ou naquele momento que a linha fica reta naquela máquina lá do hospital. Você tem escolhas. Caminho de aprendizado, ele é contínuo. Existem pessoas que vão chegar no alto e vão cair, claro, porque a vida acontece. Às vezes a gente vai subir e vai dar uma caidinha para subir de novo. Às vezes a gente vai entrar num patamar para subir de novo, tá tudo bem. Tô dizendo aqui que a gente tem que ser super-herói, não. Tá tudo bem a gente ter os quiprocó na vida e ter que parar, respirar, recalibrar a rota para seguir em frente. Normalmente, nós vamos dar alta para o nosso cliente quando ele estiver em algum lugar daqui, mais alto, mais alto do que lá onde ele começou, mais alto de onde ele começou, claro. E explicar para o cliente que a vida continua, que ele vai continuar aprendendo ao longo da vida dele. Vou mostrar o livro aqui para vocês. É esse livro aqui, ó. Em Busca de Sentido. Viktor Frankl. Vocês verem, ele é cheio de marquinhas aqui, que são minhas anotações. Esse é o único livro que eu não empresto, porque tem um monte de marcações dentro, e se alguém me tira essa marcação do lugar, eu fico meio perdida. Embora tenha muita coisa ainda que está sublinhada, assim, que são marcações também sublinhadas, mas tem coisas que são tão assim, que eu tenho marcadinho aqui para quando eu preciso ler, né? Às vezes eu leio até algumas frases para clientes, assim. Então, esse é um livro que fica aqui do meu ladinho. Esses meus livros aqui são livros que eu indico para clientes lerem. De vez em quando eu trago aqui na tela para o meu cliente. Gente, entender a nossa jornada do herói nos faz nós mesmos termos clareza da nossa história, daquilo que a gente já superou. Algumas vezes a gente olha, e eu já passei, lembra que eu contei? Que eu já tracei o meu W. Às vezes a gente olha e fala assim: imagina, eu sou nada nessa vida, fiz nada. Quando você para olhar a tua história, tu entende que você já superou muita coisa. E que a vida não te trouxe até aqui à toa. Para o nosso cliente, idem. Às vezes ele tá lá meio xoxo, capengo, manco, achando que ele não é nada nessa vida, e você lê a jornada dele. Já tive casos que eu li a jornada do herói do meu cliente no meio da terapia, só para que ele visse a evolução dele. Eu pergunto toda sessão que nota o cliente se dá para aquele momento de vida. Então, é a primeira pergunta que está no meu papel de carta. Que nota você dá para você hoje? Então, eu falo assim, cliente, da nossa última sessão para cá, que nota você está aí hoje? Aí tem alguns clientes que me falam assim, então vamos supor que eu estou trabalhando procrastinação com a pessoa, que é o exemplo que eu já trouxe aqui. Sobre a procrastinação, isso. Aí ele fala, procrastinação agora tá 7, sendo 10 maravilhoso, 0 terrível.
Aí eu falo assim, tá, e a vida geral? Como é que tá, cliente? Ah, a vida geral tá 4. Eu sempre vou anotando essa nota, por quê? Eu leio ela para o meu cliente. Cliente, quando nós começamos, você me falou que você estava 2. Aí você foi para 5, você chegou em 7, você deu uma caidinha aqui nessa sessão para 4. Mas já tem 3 sessões que você está me falando que você está 8. Cliente, você está 8 mesmo ou você estava me enganando até aqui? Entende? Não, eu estava 8 mesmo, Gi, mas hoje eu tô 6. Cara, mas é normal, a vida sobe e desce. Isso, de vez em quando, coisas vão sair do nosso controle. Não tem como, né? Hoje, aqui tava um monte de relâmpago, trovoada, e eu fiquei assim, será que vai ter live hoje? Será que minha internet vai sustentar? Não está no meu controle, é da natureza. E tá aqui, a gente está chegando no finzinho da nossa conversa. A internet está estável. Adiantava eu ficar sofrendo lá atrás? Ah, não tem internet? Tem. Eu vou mandar uma mensagem no grupo de gestão para Lilian, para Marcinha. O André tá passeando, não tá aqui com a gente hoje. Eu falo assim: olha, tô sem internet, não tem como eu dar aula. A gente entrava com uma roda de conversa, a gente suspendia a live para um outro dia. Simples, gente. Só que esses pontos a gente só consegue quando a gente se conhece, a gente aprende sobre si. Por isso, eu vou chegar aqui nesse finzinho de live, antes de perguntar se alguém tem dúvidas, perguntas ou comentários, dizendo: 2024 está aí, permitam-se se conhecer aqueles que ainda não se conhecem. E vou traçar um desafio para vocês. Paguei o desafio aqui do Luciano, vou deixar desafio para vocês, para que vocês escrevam a jornada do herói. Ai, Gisele, mas eu pensei aqui, eu sei. Não, eu quero que vocês escrevam. Sabe assim? Pega uma folha de papel e escreve uma carta de você para você mesmo, contando a sua história para você. Tipo assim, Lilian, de dezembro de 2024, Dalmo, de dezembro de 24, Lisiane, de dezembro de 24, Denilson, Marinês, Marcinha, de dezembro de 2024. Hoje eu quero te contar uma história e conte a sua jornada do herói até o momento presente, até onde você está. E lá em dezembro de 2024, leia de novo essa carta e veja o quanto você evoluiu ou não. Em 2024, permita-se perceber o quão mais gigante você se tornou. Porque se a gente for melhorando um pouquinho, 1% por dia, a gente melhora um montão no fim do tempo, no fim de um ano. Então, simplesmente se permitam isso, como se fosse um presente para vocês aqui, essa ideia de Denilson, celebrar as pequenas conquistas. Permitam-se isso. Hoje eu levantei 1% disposta. Hoje eu levantei e li uma página de livro, comemora. Se tem um ano que você não lê livro, lê uma página, lê uma frase. Por exemplo, tem esse livrinho aqui. Esse aqui ele é gostosinho de ler. Esse aqui eu recomendo vocês lerem assim. Começa dia 1º de janeiro. O ano que vem vai dar meio errado, né? Porque o ano que vem é bissexto, são 366. Vocês ganham até um dia, ó. Dá para ler no dia 2 de janeiro. Passos de Gigante. São 365 exercícios no livro. Então, assim, tipo, ele conta uma. Aliás, eu abri bem de metáfora, né? As metáforas podem proporcionar esperança. Quando a situação parece ruim, as pessoas costumam pensar: isso vai durar para sempre. Ó, a metáfora aqui. E aí, no finzinho, ele fala assim: algumas vezes as coisas não acontecem exatamente como foram planejadas, mas se você confiar no ciclo das estações,
saberá que a longo prazo colherá o que plantou. 175 do livro. Então, tem mais coisa escrita aqui, eu dei uma resumida aqui. Então, esse é um livro, ele é bacana também, porque são pensamentos, tem alguns que são tarefas, tem algumas coisas que você tem que escrever. Isso é bacana, também para a gente passar ao longo do ano, tá? De forma que a gente aprende, e é diário mesmo, tá? Ele termina no último aqui, tem algum que está marcado por alguma razão. Ele termina com uma dedicatória, com uma assinatura dele, que é o último dia do livro. Então, esse é mais um livro que eu gosto de indicar para os meus clientes lerem. Porque passos de gigante, ninguém se torna gigante do nada. É uma construção. E uma construção, eu não sei se vocês já viram alguém construir casa, né? Você põe ali, faz o alicerce, cava um buraco no chão, bota uns tijolos, bota a coluna, enche a coluna, espera a coluna ficar pronta. Gente, demora para construir uma casa. Ah, Gisele, mas agora tem casas em 3D. Eu sei, mas também ela não fica pronta em um estalar de dedos. Ainda a impressora tem que ficar lá imprimindo na parede. Levam algumas horas, é mais rápido que a construção de alvenaria, é mais rápido, mas demora. Nada nasce gigante, tudo tem um tempo. Então fica aqui meu desafio para vocês escreverem as histórias de vocês. Eu deixo aberto aqui para perguntas, comentários, xingamentos, se alguém quiser xingar. E se não tivermos perguntas, Lilian, é com você. É, alguém tem perguntas? No chat não tem. Mas se vocês tiverem, vou botar uma luz aqui, se vocês tiverem algumas perguntas, apesar de que essa live de hoje foi bem reflexiva, né? Para nós pensarmos, começarmos a dar o primeiro passo, porque para começar tem que dar o primeiro, e comemorarmos. No chat o pessoal está agradecendo, realmente foi uma excelente palestra. A Marcinha disse que vai fazer a cartinha, vamos fazer nossas cartinhas, fazermos, né? A Marcinha disse que vai aproveitar hoje mesmo, então é isso aí. Não vamos deixar para amanhã, pode ser feito logo hoje, né? É isso aí. Bem, pessoal, assim, essas dicas, essa orientação realmente são orientações maravilhosas que vocês podem praticar e podem também utilizar tanto na vida pessoal quanto no consultório, né? Bem, eu agradeço a todos presentes e vou pedir que vocês coloquem aqui nos comentários se vocês já fizeram esse dado, o que vocês, se vocês já tiveram essa experiência, se não tiveram, façam e depois coloquem aqui para a gente. Quem sabe a tua experiência ajude outras pessoas, né? Que estão aí na dúvida, para as pessoas perceberem que realmente é um passo de cada vez e que é possível se tornar um gigante, né? É só ir devagarzinho. Nós aqui no PDN, a Gi já colocou os spoilers, dicas e as histórias aí. Tivemos muitos passos e muitas reflexões e muitas, né? Já fomos a fundo do poço, voltamos e muitas histórias, uma bagagem, uma toda a bagagem. Com toda essa bagagem, nós estamos cada dia fazendo mudanças. Cada ano de passo nós fazemos algumas mudanças. Ano que vem vamos ter várias mudanças, vocês vão ver, né? Então, eu agradeço a presença de todos. Que se não tem mais nenhuma pergunta, estou dando uma olhadinha aqui no chat. O Dalmo está parabenizando pela aula e a inspiração. É isso aí. Gisele, você é uma heroína. Todos nós somos heróis e heroínas. Heroínas, olha só, heróis e heroínas, né? Vamos aí caminhando um passo por vez. Esperamos grandes mudanças, quando o grande pode ser a soma de pequenas e constantes evoluções. É isso aí. Martinha que nos disse e nos deu essa dica aí, essa mensagem maravilhosa. É isso aí, gente. Então, vamos dar um passo por vez e vamos fazer as nossas inspirações e ter um ano de 2024, porque essa live é de 2023, e quem sabe
o outro ano e o outro, e qual o ano que você está vendo, não importa, mas o que importa e é certo é que você pode dar os passos e se tornar um gigante. Escreva aqui e encaminhe para aquela pessoa que você também vê que essa pessoa está meio perdida, não sabe o que fazer, está desanimada. Veja aqui grandes orientações e possibilidades que você pode orientar para aquela pessoa que está aí precisando dessa orientação, né? Parabéns, de realmente esse tema é um tema maravilhoso, muito bacana, adorei. E agradeço mais uma vez a todos que estão aqui presentes. Agradeço também a você que está assistindo aí e que está encaminhando essa live para aquela outra pessoa que você lembrou. E, por favor, coloque o like de vocês aqui, dê um joinha, compartilhe. E, mais uma vez, muito obrigada. Ah, se inscreva no canal e encaminhe para outra pessoa. Fala para a pessoa se inscrever, para ampliarmos aí, para mais pessoas conhecerem todas essas nossas lives maravilhosas. Agradeço a todos e até mais.